Agora, pessoal, segunda parte da nossa aula, vamos falar dos elementos centrais para se ter uma boa saúde nos contratos de PPP. E para isso, vamos usar boas práticas alinhadas pelo Banco Mundial, pensando em como desenvolver infraestruturas que sejam também atrativas para o parceiro privado e sustentáveis no ponto de vista do parceiro público. O Banco Mundial alinhou 4 elementos centrais para que exista essa boa saúde dos contratos de PPP. O primeiro desses elementos diz respeito a uma boa formulação dos estudos que embasam essa PPP, desde o desenho dos projetos de engenharia, dos projetos de arquitetura, do sistema de avaliações de desempenho, né? Porque aqui é importante que não se coloque licitações que não estão prontas no mercado, né? Não se coloque projetos para serem licitados que não estejam em uma boa fase de maturidade. E aqui a gente tem um potencial contribuição dos tribunais de contas, em especial no caso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em que é possível fazer um controle prévio ou concomitante. Esse controle prévio, concomitante, tem que ser feito com bastante cautela, porque senão ele pode implicar em atrasos e morosidades dos processos de licitação das PPPs, que vão acabar por inviabilizar o próprio programa. E por que eu falo isso? Os tempos e movimentos de um projeto de PPP, eles são muito sensíveis. Eles dependem da disponibilidade de recursos, da avaliação das estruturas de financiamento naquele dado momento, e todas essas premissas, elas embasam os estudos. Então, se eu fico muito tempo avaliando o edital e paraliso uma licitação por muito tempo, provavelmente eu vou inviabilizar esses estudos, eu vou causar um desperdício, né, de recursos, sobretudo naqueles casos em que os estudos já estão bem feitos. Essa paralisação foi meramente cautelar, ela não se deu em virtude de uma ilicitude cabal, né? Então, eu acredito que o temperamento desse controle ele é muito importante, porque a gente não comprometa o bom desenvolvimento da modelagem. Ele é importante porque ele evita, sobretudo, que projetos que não estão maduros cheguem ao mercado, né? Ela consegue, então, permitir um diálogo maior com a administração pública, e o importante é que os órgãos de controle façam parte desses tempos e movimentos dos contratos de PPP. Segundo ponto muito importante, uma vez que essa modelagem foi bem feita e amparada em estudos sólidos, que haja uma licitação, um processo concorrencial adequado, transparente, que permita a maior concorrência possível, de modo em que eu tenha a possibilidade de ofertar propostas adequadas, propostas que atendam aí a economicidade e sejam, ao mesmo tempo, atrativas para o investidor privado. O terceiro ponto é que se faça uma devida regulação dessas PPPs de acordo com as boas práticas internacionais. Essas boas práticas internacionais, elas existem porque as PPPs são um fenômeno mundial, acontecem em diversos países, o Brasil não está isolado nesse movimento. E é importante dizer que, além dos manuais, por exemplo, que existem desses bancos, órgãos multilaterais, como o próprio Banco Mundial, que a gente está mencionando, existem diversos manuais que são feitos pelas autoridades brasileiras. Por fim, os elementos centrais da saúde da PPP não poderiam deixar de lado as decisões da gestão contratual propriamente dita, né? Desde o momento em que o contrato é assinado até aquele momento em que os ativos da concessão vão ser revertidos ao poder concedente. O controle ele tem um papel fundamental em cada um desses aspectos. Não para substituir a decisão do administrador, né? A gente não está aqui falando em uma invasão da esfera de decisão do administrador, mas muitas das vezes em um diálogo que permite um desenvolvimento adequado, né? E nesse controle da economicidade dessas parcerias. Quanto ao momento do controle, a classificação mais comum que existe é aquela que diferencia o controle ex ante do controle concomitante e do controle a posteriori ou ex post, né? O controle ex ante, ele diz respeito àqueles atos que ainda não estão produzindo efeitos, né? Eu posso, inclusive, fazer isso no âmbito de uma consulta, né? É comum
que os tribunais de contas respondam consultas sobre aspectos genéricos, abstratos, envolvendo a legislação de PPP. E aqui a gente já tem, novamente, esse reforço do caráter educativo dos tribunais de contas. Eu posso ter um controle concomitante. E aqui eu faço referência a uma definição da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, que pensam nesse caráter preventivo e pedagógico do controle concomitante. Por que ele é concomitante? Ele acontece ao mesmo tempo que os atos e processos estão acontecendo, né? Às vezes já tem alguns atos praticados, né? Tem fases intermediárias praticadas, mas ainda não tem a finalização de todo esse processo, é por isso que é um controle concomitante. É importante destacar, na realidade, o Tribunal de Contas de São Paulo, a Resolução 1 de 2017 permite que os conselheiros façam exames prévios do edital mediante provocação. Então, não é uma regra geral e absoluta, mas é possível. Tanto é que o tribunal, por exemplo, tem analisado diversos editais de PPP de iluminação pública. Por isso que eu falo tanto de iluminação pública com vocês, não é à toa, né? Temos vários precedentes aí do tribunal falando sobre iluminação pública, e são, inclusive, analisados nesse artigo do REMAI. É um artigo muito interessante publicado pelo caderno aí do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Quando eu penso no objeto, propriamente dito, do controle, eu posso ter pelo menos 3 tipos de controle, né? Posso pensar no controle de formalidade, de procedimento, que é um controle estritamente da legalidade, tanto da licitação como da própria contratação. Vou ver se os documentos estão corretos, se eles estão com todos os elementos formais, né, extrínsecos que a lei exige, se estão sendo cumpridas as normas de licitação e contrato, se os deveres de publicidade também foram adimplidos. Aspectos, então, que são essencialmente de legalidade. Aqui a gente tem um amplo espectro de possibilidade para os tribunais de contas atuarem. De outro lado, o controle financeiro, que até dialoga com a questão mais finalística dos tribunais, ele vai analisar o cumprimento das etapas de investimento e aportes de capital privado e público, né? Vai avaliar a fixação da remuneração, das tarifas, os processos de revisão e reajuste, e vão fazer este compliance, né? Está acontecendo de acordo com as disposições contratuais e legais? Isso é muito importante também para a gente pensar na eficiência das PPPs, e é uma contribuição muito importante, portanto, dos tribunais de contas. Por fim, o controle substantivo, ele avalia as próprias decisões de modelagem e estruturação do projeto. Escolha do modelo, indicadores, distribuição de risco. A princípio, essas decisões, elas são privativas do gestor público, né? Os órgãos de controle só podem intervir quando há uma questão de legalidade relacionada a essas decisões, né? Porque aqui é onde está a discricionalidade do gestor para definir a sua política pública. E é importante que os tribunais de contas saibam respeitar esses espaços, tenham essa deferência em relação ao gestor, para que a gente não tenha uma supressão, né, uma invasão de competências que viola a própria Constituição. Quando eu penso no controle como um pilar, né, da resiliência das PPPs, um controle eficiente, eu vou pensar em pelo menos 3 dimensões, né? Eu vou pensar na dimensão de harmonização e racionalização institucional, que vai evitar situações de sobreposição entre entidades de controle, vai evitar circunstâncias de insegurança jurídica. Eu penso no desempenho da função educativa das cortes de conta, né, que contribuem, assim, para que os contratos sejam melhor modelados, melhor executados. E, por fim, na contribuição que os tribunais de contas têm para desenho ótimo das PPPs, de modo que as PPPs entreguem o que se espera com elas. Por que isso é importante? Os tribunais de contas, no momento em que a gente vive no Brasil, eles têm um respeito institucional ímpar. A gente sabe que pelos diversos eventos recentes na história do Brasil, crises de corrupção, descrença com as entidades políticas, né, com os gestores, os tribunais de contas ainda recebem
uma dose muito substancial de confiança. A palavra dos tribunais de contas tem muito peso. E é por isso que quando os tribunais de contas se alinham às melhores práticas de PPP, eles usam esse prestígio institucional que gozam para desenho de uma PPP que seja também eficiente. E daqui a gente tem, então, mais uma potencialidade do controle. Para contribuir para essa eficiência, a gente também tem que falar de momentos em que o controle, não só o controle externo, atua de forma ineficiente em prejuízo aos objetos da PPP, aos objetivos da PPP. Esse caso aqui ele foi divulgado em um paper muito recente sobre controle nas PPPs, feito pelo BID, e ele trata de um caso de mercado municipal da cidade de Porto Alegre. E era um mercado público, né, de grande relevância histórica e cultural para a cidade, e os conflitos eles se iniciaram desde o início da modelagem, né? A primeira sobreposição que aconteceu foi a discussão sobre a necessidade ou não de haver uma autorização legislativa para delegar, né? Qual que é a discussão que se faz aqui? Retomo para vocês um tema que vai ser aprofundado em um bônus deste curso. O tema da autorização legislativa, ele gera uma certa controvérsia pela seguinte questão: a lei de PPP, ela só determina a autorização legislativa quando eu tenho uma concessão que tenha mais de 70% da sua remuneração do privado sob responsabilidade do parceiro público, ou seja, na forma de contraprestação pública. Nesse caso, eu tenho que ter uma lei. Acontece que muitas leis orgânicas, leis essas que foram publicadas antes mesmo da Constituição atual e das leis atuais de concessão, essas leis orgânicas, muitas das vezes, exigem uma autorização legislativa para concessão de serviços públicos. E aí fica-se esse dilema, se isso se estende ou não a PPP, sobretudo nos casos de uma concessão em que eu não tenho um objeto que seja tipicamente um serviço público. Então, essa foi a primeira controvérsia que aconteceu aqui, né? O Tribunal de Contas do Estado entendeu que precisava dessa aprovação legislativa e impôs uma medida cautelar suspendendo essa PPP. O Ministério Público, ao mesmo tempo, entrou com uma ação judicial propondo a nulidade de todo o processo licitatório. E aqui, né, atrás dessa controvérsia, deu-se a discussão se essa concessão seria ou não serviço público, né, a demandar, então, a autorização legislativa, ou se ela seria uma concessão de uso de bem público, caso em que essa aprovação seria necessária, mas não necessariamente na forma de lei, né? Vai depender muito da lei orgânica de cada município. Uma decisão, então, que vai depender dos tribunais de contas, por exemplo, se estiverem controlando, avaliar com minúcia, com detalhe, a legislação local, interpretá-la à luz da nossa Constituição e do regime concessório atual, muito importante também, né? Lá na primeira instância, o juiz entendeu que era desnecessária a autorização legislativa e suspendeu a medida cautelar. Olha a confusão, pessoal. Vejam o número de envolvidos, né, nessa mesa, de órgãos de controle das mais diversas esferas, né? Será que uma boa rodada de diálogo não poderia ter resolvido essa questão, né? Mas calma que o caso não acabou, que a emoção é grande. O MP recorreu, né? E o Tribunal de Justiça reverteu a decisão. Aí, o município recorreu ao Supremo, só que o presidente, à época, manteve a decisão suspensiva. Esse caso, como destaca bem o BID, ele ilustra duas questões muito relevantes quando a gente pensa em controle de PPPs, né? Um deles é que os tribunais de contas, por vezes, extrapolam a função do controle financeiro e orçamentário do projeto e vão atuar no controle de legalidade, né? Isso é um ponto muito polêmico de como e quando isso pode acontecer. E o segundo é a existência de múltiplos controladores. E aqui temos controle interno, controle externo, né? Temos a figura do controle judicial. Poderia, se quisermos ilustrar, para bagunçar mais esse coreto, poderia ter controle social,
de viés tanto administrativo quanto judicial, né, se tivesse um autor popular também impugnando essa licitação, né? E isso é muito prejudicial, gera muita insegurança jurídica. Nesse caso, haviam 2 investidores que chegaram a apresentar a proposta, né? A gente poderia, eventualmente, já estar até fruindo dos benefícios dessa concessão, e em virtude da falta de diálogo a respeito de requisitos de legalidade do projeto, a gente teve esse fim triste, né? Uma decisão que não contribui em nada para a resiliência dos projetos. E não que o projeto tenha que sair a qualquer custo. Essa não é a minha posição. O projeto tem que ser sustentável juridicamente, economicamente, financeiramente e tecnicamente. Mas, por vezes, por questões de falta de diálogo, a gente compromete um projeto que, a princípio, seria plenamente viável. Aqui, ressaltando sobre esse papel importante, né, de um controle que seja eficiente, que seja racional, que evite a duplicidade de atuação, a gente pode destacar as normas da International Organization of Supreme Audit Institutions, que é o INTOSAI. As ISSAI, né, as normas dessa instituição internacional, né, que trata das entidades fiscalizadoras superiores governamentais em todo o mundo, e tribunais de contas são uma espécie de entidade fiscalizadora superior, eles trazem uma série de boas práticas que são guias, que são nortes para a atuação, né, das auditorias em PPPs. Então, tem que pensar desde o planejamento dessa auditoria, se ela vai acontecer a tempo e modo, se ela é correspondente com o próprio ritmo do contrato, porque um dos problemas que a gente tem de controles prévios e concomitantes é o grande atraso que se tem no processo, na fase interna dessa licitação ou no próprio decurso da licitação. E isso faz com que os interessados eventualmente desistam ou que os estudos fiquem desatualizados. Né? Por isso que um diálogo mais efetivo, mais aberto, ele pode ser importante para que a gente também consiga fazer essa interface do controle com a administração de uma forma mais ágil, mais eficiente, né? Tem que se pensar na capacitação, na competência do auditor, e isso eu sei que o TCE de São Paulo investe bastante, né? Corpo muito capacitado. Tem que se pensar no nível de investimento, de envolvimento dos auditores responsáveis, na avaliação de risco que vai ser feita, sobretudo na questão da economicidade, né, de se esse é ou não é um preço justo. E aqui eu destaco em especial o tema da adaptação dessas técnicas de orçamentação e precificação para as PPPs. Aqui a gente não está falando de uma empreitada por preços unitários, mas sim da transferência de um escopo que é precificado pelo privado de uma forma completamente diferente e que aprecia, em especial, os riscos que ele assumirá nessa execução. Então, não dá para a gente pensar com a cabeça da Lei 8.666 ou com a cabeça da Lei 14.133, de avaliação de sobrepreço e superfaturamento para esses contratos tradicionais, no caso das PPPs, né? E um ponto final, que vamos depois tratar em um bônus desse curso, é o tema do tratamento contábil. Aqui a gente tem, então, um desafio muito especial, muito grande, mas que eu tenho certeza que vocês estão no caminho de cumpri-lo. Né? Esse desafio ele vai desde o planejamento até o gerenciamento efetivo dos contratos, e ele é o que permite as auditorias acontecerem de acordo com as melhores práticas existentes.